Oi, gente. Pois é, a Globo versus Bolsonaro, Bolsonaro versus a Globo, não é? Bolsonaro que nos áudios vazados demonstra que encara a Globo como inimiga, e a Globo, por sua vez, embora esteja dizendo que não cultiva inimizades pela sua própria prática jornalística, tem tido uma cobertura bastante crítica de Bolsonaro, embora podemos dizer que essa cobertura crítica é justificada pelos fatos. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. E estou com dois filmes bem interessantes para o Filosofia Popular, então um para essa sexta e o outro para a próxima. Amanhã também vou realizar uma entrevista com uma pessoa maravilhosa, já está tudo certo. E vai demorar um pouquinho para essa entrevista sair, porque é uma entrevista muito importante, ela vai coincidir com o lançamento de um livro de repercussão nacional, então as coisas estão... Enfim, estou ficando animado com as coisas do canal. Mas vamos falar da Globo, vamos falar de Bolsonaro, vamos falar dessa guerra. Bolsonaro, vocês se lembram, ele já ameaçava os meios de comunicação na época da campanha que iria tirar o dinheiro da propaganda do governo nos meios de comunicação e que isso seria uma perda muito grande do ponto de vista financeiro para todos os grandes meios de comunicação, inclusive as indústrias Globo. Se isso é verdade ou não, se isso representa uma fatia tão significativa assim para essa indústria, para indústrias Globo, para os meios de comunicação, para a mídia corporativa, eu realmente não sei. Porém, a Globo já foi encarando o Bolsonaro como adversário, um crítico, a partir do momento em que, não só por ter dito isso, mas por outras declarações, encarando a mídia com hostilidade, com agressividade. Nesse particular, Bolsonaro imita o seu ídolo, Trump. Donald Trump ficou chamando a mídia corporativa tradicional de fake news, de mídia comprada. Quer dizer, ele sempre utilizou essa técnica de se colocar em confronto com a mídia corporativa para se posicionar como um anti-mídia tradicional. Essa estratégia de Trump, Bolsonaro está emulando, e para o seu público, pela avaliação que eu tenho feito das redes sociais, tem funcionado. Ou seja, o público do Bolsonaro, em sua maioria, claro que nós não estamos falando de todo mundo, mas em sua maioria parece que está adotando esse discurso nós contra eles. E pessoas como o próprio Bolsonaro, mas também Nando Moura e outros, estão contribuindo para essa visão de polarização, essa visão binária, maniqueísta, nós representamos o bem, eles representam o mal, para raciocinar sobre todas as questões. Então, por exemplo, no caso Bebiano, ele diz, não, Bebiano é o mentiroso, é o errado, é o que está metido com laranjas, e os Bolsonaros são bonzinhos. Eles, pode parecer uma tolice, uma infantilidade monstruosa estar construindo narrativas desse tipo, e é. Só que, se vocês analisarem os vídeos e tudo que eles têm construído em termos de narrativa, é assim que eles estão construindo as narrativas. E no caso Globo, a narrativa se repete. A Globo seria malvada, a Globo estaria noticiando notícias falsas contra o governo, está querendo derrubar o governo, e Bolsonaro é o pobre presidente que está tendo dificuldade de trabalhar. Essa é a narrativa que eles estão tentando construir. Que quem está na mídia, seja alternativa, seja mídia corporativa tradicional, seja mainstream, seja no YouTube ou em outro espaço, você estaria prejudicando o governo ao criticá-lo. Aí vai uma ignorância muito grande sobre o papel da crítica, porque a crítica, se bem feita, e esse é o objetivo que a gente tenta fazer aqui, e tenho certeza que boa parte do jornalismo tem esse objetivo, nem sempre consegue, às vezes é questionável, enfim, mas o objetivo é você fazer uma análise criteriosa das situações e, com isso, dar ao público, dar ferramentas à população e até mesmo aos políticos de fazer um ajuste de rota, de aperfeiçoar propostas, medidas e tudo mais. Então, a crítica tem um papel muito importante. E quando você trata toda e qualquer crítica
como uma coisa de guerra, de inimigos, nós contra eles, que é como Bolsonaro está construindo todas as suas narrativas, e não apenas em relação à Globo, a narrativa em relação à Globo é apenas a mais recente, isso cria uma série de problemas do ponto de vista institucional. Um deles é que impede do governo de ver erros que vão para além da questão ideológica. Porque, por exemplo, existem coisas que eu divirjo com Bolsonaro e com o governo Bolsonaro que não são reconciliáveis. Ou seja, e são muitas coisas, né, no ponto de vista ambiental, direitos trabalhistas e tudo mais. Agora, tanto o governo Bolsonaro, quanto eu, quanto qualquer um, quer, por exemplo, diminuição do desemprego. Agora, as formas que cada um quer atingir isso são distintas. Se uma crítica bem feita permitir, por exemplo, demonstrar cientificamente que uma estratégia para criar emprego não vai funcionar, um governo que está atento a evidências diria: a gente estava pensando em fazer isso aqui, mas isso aqui não vai funcionar, vai prejudicar uma outra área, vamos evitar fazer isso. Essa seria uma postura racional, minimamente, não é nem científica, é só racional. Científica iria muito além disso. Uma postura científica iria pegar literatura nacional, internacional, literatura comparada, fazer grandes reuniões das principais especialistas em diferentes áreas e buscar as melhores soluções e, enfim, e delinear com base em determinados princípios, mas também fazer uma avaliação de viabilidade, enfim. Uma perspectiva científica seria algo muito mais completo do que apenas isso. Mas nós estamos retrocedendo para uma política, e essa é a razão do meu vídeo, de irracionalidade, que vai contra a razão. Que é uma política, porque quando você diz que o outro é seu inimigo, e você está falando de um membro da imprensa e tudo mais, não é apenas nós temos visões diferentes, mas ele é seu inimigo. E quando você trata os partidos políticos adversários como inimigos, e todo mundo que não concorda com você vira inimigo, e quem critica alguma coisa é chamado de comunista, então o pessoal do Bolsonaro está chamando agora o Felipe Moura Brasil, um cara de extrema direita, só porque criticou algumas coisinhas, de comunista. Quer dizer, quando se adota essa postura do ponto de vista ideológico, você cria primeiro um isolamento, aquela coisa do echo chamber, né? Você ouvir apenas os ecos, né, daquilo que você mesmo pensa, então você não tem acesso a visões diferentes da sua, e pior do que isso, você trata tudo de forma belicosa, de forma agressiva, de forma a não raciocinar bem sobre as questões. E isso é muito perigoso, a gente pensando em governo, porque potencializa erros para atingir seus próprios objetivos. Ou seja, criar crises do nada. E um exemplo é a própria crise envolvendo o Bebiano, porque eu já analisei aqui, foi uma crise de... Embora a questão das candidaturas laranjas seja uma crise grave e precisa ser investigada, o epicentro da confusão entre Bebiano e Bolsonaro foi uma briga antiga que ele tinha com Carlos Bolsonaro e que surgiu a partir de um mal-entendido e se desenvolveu, se um mal-entendido intencional ou não, eu não tenho certeza, porque o Carlos Bolsonaro pode ter usado esse mal-entendido para ter se livrado do Bebiano, quer dizer, a gente não pode afastar essa possibilidade, né? Ele pode ter se utilizado disso para atingir um desafeto, mas de qualquer forma, toda uma crise se gerou em torno disso, todo um escândalo, houve um desgaste muito grande para o governo, e foi um desgaste, se você analisar do ponto de vista racional, completamente desnecessário. Ele não precisava ter acontecido, mas ele aconteceu porque existe esse comportamento paranoico e conspiratório permanentemente no grupo Bolsonaro. Quer dizer, vai além até da minha denominação direita ralé, porque minha denominação direita ralé fala da formação intelectual, das pessoas envolvidas e tal, que é muito baixa, sim. Mas tem uma outra dimensão dessa direita ralé, que é o lado conspiratório, que é gostar de teoria da conspiração e que, por isso, considera que todo mundo que não está exatamente do lado deles está necessariamente conspirando contra eles. E é assim que eles encaram a Globo.
E a Globo, se vendo como inimiga, embora tenha esse discurso bonzinho, é claro que a Globo principalmente os jornalistas da Globo e tudo mais, eles vão tomar uma postura, não diria agressiva, mas mais rigorosa. Ah, vocês não gostam da gente não? Vocês vão dificultar pra gente? A gente também não vai facilitar pra vocês. Sendo que a Globo, se o governo Bolsonaro jogasse o jogo da política corretamente, a Globo, do ponto de vista das políticas econômicas, estaria totalmente do lado do governo Bolsonaro. Essa é uma ironia muito interessante. O que é que eu quero dizer com isso? Se você analisar, por exemplo, o Globo News, e se você analisar os comentadores da Globo do ponto de vista econômico e tudo mais, e o interesse dos executivos da Globo, você vai ver um alinhamento muito grande deles nas pautas econômicas com o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, especialmente com o Paulo Guedes. Existe um alinhamento muito grande. Eles que gostariam de poder apoiar o governo Bolsonaro. Agora, quando o governo Bolsonaro, além das pautas econômicas liberais, vem com um ranço de ultraconservadorismo, bancada evangélica delirante e todo o resto, né, Damares, conspiracionistas, Olavetes e tal, esse pessoal, quando você confronta com a dimensão corporativa da Globo, que são, a maioria deles, liberais do ponto de vista econômico, eles olham para aquilo dali e dizem, eu não quero nada com isso não. Eles reagem mal a esse tipo de comportamento e por isso, digamos assim, exercem uma postura crítica a todas essas outras dimensões do governo Bolsonaro. Então, se o governo Bolsonaro fosse um pouco mais inteligente e soubesse colocar a pauta econômica na frente, minimizar essas questões e até buscasse uma aproximação com a Globo, encontraria na Globo uma aliada. Mas está claro que isso não vai acontecer mais. Ou, quer dizer, futuro ninguém sabe. Mas essa aliança seria muito ruim para os progressistas, muito ruim para o Brasil. Então, de certa forma, vale a comemoração, entre aspas, de que o conflito entre eles, que parece não ter fim, vai exacerbar uma crítica ao governo e a Globo exercer, de fato, um papel jornalístico que é o que deveria ter sido sempre. E não um papel político que muitos membros da imprensa fizeram em outras épocas. Não é? Enfim, quando eu falo político partidário, é ter favoritos. Não é? E a mídia corporativa sempre tem. Nos Estados Unidos, para mim, por exemplo, agora está evidente que a mídia corporativa tem muita dificuldade com Bernie Sanders. Eles estão contra Bernie. Isso não é por acaso. Não é? E aqui no Brasil, Bolsonaro tem seus aliados. Tem a Jovem Pan, está tentando agora fazer a sua própria Fox News, né, que é a nova CNN aí, que seria uma CNN à la Fox News. E ele tem alguns aliados na mídia, na imprensa. E até seus aliados estão sendo queimados nessa sanha paranoica e conspiratória. Vai ser algo muito interessante para a gente abordar nos próximos meses, para a gente acompanhar próximos capítulos dessa outra novela, não tão mexicana assim quanto a do Bebiano, mas que não deixa de ser um pouco ridícula, um pouco resultado de uma paranoia, resultado de uma visão pouco estratégica, que eu não acredito que vai mudar no curto prazo. Né? Enfim, vamos aguardar, vamos analisar, e se por acaso a mídia corporativa começar a falhar, vamos apostar, como estamos apostando, nas mídias alternativas, que são muito importantes nesse momento, especialmente para determinadas ideias do campo progressista se difundirem. Com certeza não vai ser na Globo e nos canais da mídia corporativa que ideias que não são nem tão novas assim. Muitas delas são até ideias antigas, como a ideia de democratização do espaço de trabalho vem do século XIX. Não é exatamente uma ideia nova. Mas elas podem ser novas no sentido de renovar a nossa esquerda. Renovar o nosso campo progressista, o campo de esquerda, chame como quiser. Enfim, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.